Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês patriotas de todo o Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já vou pedindo meu senhor e minha senhora para ir colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Coloque aí como está a região, se está chovendo ou não. Quero saber aí a sua opinião. Pessoal, uma bomba aí nessas eleições, né? Infelizmente aí a Cristina Grêmio não ganhou, mas fica aqui a vitória também de outras pessoas da direita que temos que celebrar, né? A grande maioria da direita aí massacrando a esquerda. Pessoal, já vai colocando também nos comentários qual a sua opinião diante dessas eleições, o que você achou, qual a surpresa que teve nessas eleições. Peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, vídeo bombástico trazendo as melhores informações do dia da política para todos vocês. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu vou te contar qual que é o grande medo do entorno do Bolsonaro passadas as eleições. Olha aqui comigo essa matéria que saiu na coluna da Malu Gaspar do jornal o Globo. A previsão de aliados de Bolsonaro sobre as investigações de Alexandre de Moraes. Isso aqui vai trazer uma previsão que mostra a razão de um grande medo que está invadindo os corações dos aliados próximos das pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ele pode não ter medo do que vai acontecer, mas as pessoas próximas dele estão preocupadíssimas. E eu digo que ele não tem medo porque ele já me disse que ele não tem medo de ser julgado. Mas ele acha um absurdo, como eu acho, quem vai julgá-lo? Por quê, Deltan? Porque é um tribunal que está em guerra contra o bolsonarismo, que disse vencemos o bolsonarismo. E mais, é um tribunal que mudou a sua jurisprudência sobre foro privilegiado para poder julgar o Bolsonaro. Porque o caso Bolsonaro tinha que ir para a primeira instância. Aí eles acabaram de mudar nesse ano a jurisprudência do Supremo sobre foro privilegiado para manter no tribunal as pessoas que tinham foro e perderam. Ou seja, esse tribunal ele se converteu num verdadeiro tribunal de exceção. Mas agora eu vou te contar que medo que é esse que invadiu as pessoas do entorno, segundo essa notícia que saiu agora no Globo, e no final eu vou te contar qual é a solução para esse medo, qual é a resposta que deve ser dada. Acompanha aqui comigo. A matéria começa falando aqui, ó, com o fim das eleições, aliados de Jair Bolsonaro já se preparam para o pior. O que é o pior? Tem 3 grandes casos contra o Bolsonaro. Fraude em cartão de vacina, joias sauditas e tramas golpistas. Esses 3 grandes inquéritos. E eles estão se encaminhando agora para um desfecho, para um resultado. Acompanha aqui, ó. Segue a matéria dizendo, isso porque o encerramento das disputas municipais abre caminho para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, decidir sobre 2 investigações já avançadas, em que Bolsonaro foi indiciado, gente. Já avançadas e que implicam diretamente o ex-presidente. A fraude da carteira de vacinação e o desvio das joias sauditas. Segue aqui, acompanha comigo. A equipe do PGR, Procurador-Geral da República Paulo Gonet, optou por deixar eventuais denúncias contra o Bolsonaro para depois do pleito de outubro, em uma estratégia para, supostamente, evitar acusações de atuação política ou contaminação eleitoral. Gente, isso aqui é o maior absurdo, isso aqui já é um grande absurdo que você tem que entender. Por que isso aqui é absurdo? Olha aí. Porque ele está dizendo que não acusou Bolsonaro agora para evitar uma interferência no período eleitoral. Balela! Acabaram de fazer a busca e apreensão contra o Geir 2 dias antes da eleição. Por que fizeram? Ia prejudicar o Geir, ia prejudicar o Fred, que era o candidato do Geir, que concorria no segundo turno à prefeitura de Goiânia. E aí fizeram. Por quê? Porque prejudicava o bolsonarismo. Como eu disse, é um tribunal em guerra contra o bolsonarismo. Olha lá as mensagens vazadas do gabinete do Moraes. Procura alguma coisa aí, mas não vou achar nada. São só críticas que tem na revista OS, críticas legítimas. Ah, então use a sua criatividade. Em outro momento das mensagens vazadas, eram listados os bolsonaristas e se determinava que se fosse atrás de achar alguma coisa para aplicar multa contra eles. Absurdo. É um tribunal em guerra contra o bolsonarismo. Mas aí no caso do Bolsonaro, eles esperam. Por quê? Porque no caso do Fred, que eles fizeram a busca e apreensão, isso prejudicava a eleição de bolsonaristas. Agora, se eles vêm e acusam o Bolsonaro antes do pleito eleitoral, eles indignam a direita. Eles tornam o Bolsonaro e o bolsonarismo mais forte. Aí eles seguraram. Isso aqui não é um cuidado com não interferir nas eleições. Isso aqui é uma interferência do pior tipo nas eleições. É para um lado e não para o outro. Isso aqui é errado, gente. É absurdo. É absurdo, ainda mais quando você coloca isso aqui em comparação com a busca e apreensão que foi feita na casa do Geir. Segue aqui comigo.
Mas a linha de investigação que mais causa temor, que mais preocupa, que mais gera medo entre os aliados do Bolsonaro é a trama golpista para impedir a posse de Lula, cujo relatório deve ser finalizado pela FF até o fim desse ano, e já teve jornalista adiantando que o Bolsonaro vai ser indiciado. Ou seja, já estão adiantando a conclusão antes de se chegar ao final da investigação. Segue aqui, ó. A expectativa do entorno bolsonarista é que a PF indicie o ex-presidente por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, que somam pena de ao menos 28 anos de prisão. 28 anos de prisão. Disse aqui um dos interlocutores do ex-presidente, tá? Alguém próximo ao Bolsonaro disse: se o Supremo Tribunal Federal condenou manifestantes a 17 anos de prisão por terem invadido a sede dos três poderes, pro Bolsonaro a pena vai ser de uns 30, 40 anos. Essa então é a razão do medo. Essa é a razão do grande medo do entorno. Lembrando que Bolsonaro não tem medo, Bolsonaro ele tem preocupação em relação a quem vai julgar, não ao fato de ser julgado, o que é uma preocupação muito legítima, porque não é o Supremo que deveria estar julgando ele. E eu já fiz vídeos analisando esses casos. Então olha só, lembre, tem 3 casos. O caso das joias, eu já analisei, vou deixar um vídeo aqui na descrição. Tem o caso das tramas golpistas, eu já analisei quando saíram as buscas e apreensões, vou deixar o link do vídeo aqui para você analisar, para você entender. E tem o caso do cartão de vacinação. Esse caso do cartão de vacinação, eu não fiz vídeo analisando, mas tem uma análise bem interessante aqui nessa matéria que eu vou ler para você acompanhar. Olha aqui, ó. Esse caso do cartão de vacinação traz um respiro, uma chance de escapar. É uma chance de escapar não dos 2 mais graves, mas sim do terceiro, do cartão de vacinação. Entende aqui comigo? E depois vamos falar da solução para esses problemas de violações ao devido processo legal que o Supremo tem praticando contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro, contra o entorno, contra os manifestantes. Segue aqui comigo. Uma chance de escapar. Apesar do pessimismo bolsonarista, há também esperança de que o ex-presidente escape ao menos de uma acusação formal sobre o esquema de fraude em registro de carteira de vacinação. Por quê? Como assim ele escaparia disso? Por quê? Porque na sua delação, o Mauro Cid disse que ele recebeu a ordem de Bolsonaro para fazer as inserções dos dados falsos no nome dele e da filha, e que esses certificados fossem impressos e entregues nas suas mãos. Contudo, qual é a questão aqui? A questão é, você só tem a palavra do delator. E nós sabemos que a palavra do delator, por força de lei, não pode ser usada sozinha nem para acusar alguém, nem para condenar alguém, muito menos para condenar alguém. Você precisa de provas de corroboração. E como você vai ver agora, foram atrás dessas provas de corroboração e vão ver no que deu. Aqui, ó. Um ponto levantado por aliados do ex-presidente é que o Departamento de Justiça americano informou ao Ministério da Justiça brasileiro que o órgão que cuida da proteção das fronteiras dos Estados Unidos, o CBP, na sigla em inglês, não possui registro de que Bolsonaro e outros membros da sua comitiva tenham informado serem vacinados contra a Covid-19 quando chegaram aos Estados Unidos em dezembro de 2022, na véspera da posse de Lula. E veja aqui, ó. Essas informações aqui, ó. Veja um pouquinho adiante aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A PGR havia pedido esse esclarecimento desse ponto antes de decidir sobre a denúncia. Por quê? Porque você não pode denunciar só com base na palavra do delator. Aí o delator Mauro Cid vai e fala que o Bolsonaro que pediu, mas só tem a palavra dele. Aí, para fazer sentido essa história, ele tem que ter usado para entrar nos Estados Unidos. Afinal de contas, se ele usou para entrar nos Estados Unidos sem ter se vacinado, ele sabia da fraude. E aí eles foram pedir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram, olha, não tem registro de que isso foi usado para entrar nos Estados Unidos. Então caiu por terra a prova de corroboração, prova de confirmação à palavra do delator. E com isso ficou só a palavra do delator. Então, em tese, não tem como o Bolsonaro ser acusado por esse crime sem uma prova de corroboração que, se existir, a gente desconhece. Então, por isso traz esperança para o entorno do Bolsonaro de que ele não vai vir a ser acusado em relação a esse ponto especificamente. Bom, dito isso, e lembrando que dos outros 2 casos eu vou deixar análises aqui para vocês, não deixe de conferir. Qual é a solução para esse procedimento absurdo do Supremo de perseguir o bolsonarismo? E mais uma vez, como eu sempre disse, se alguém fez algo, que pague. O problema são as várias violações de devido processo legal e que, em grande parte dos casos, não tem prova de nada errado, como não tem prova individualizada do que o pessoal do 8 de janeiro fez, não tem acusações sequer individualizadas do que eles fizeram, tem crimes ali impossíveis e estão condenando as pessoas a 17 anos de prisão. E qual é a solução para isso? Se eles acusarem e processarem Bolsonaro de modo ilegal, qual é a solução para isso? Vamos lembrar que processos correm devagar. Para o mensalão se concluir foram anos. A acusação veio lá por 2006, 2007 e o caso só foi julgado no final lá em 2014.
8 anos depois. Contudo, a gente precisa lembrar que no caso da guerra do STF contra o Bolsonaro, da guerra do STF contra o bolsonarismo, tem uma sanha persecutória, como aconteceu no caso 8 de janeiro, em que eles estão acusando e condenando aí no período de 1 ano, pouco mais. Mas num caso mais complexo, como tramas golpistas, como a questão das joias sauditas, vai ter um procedimento mais demorado, vai ter prova a ser produzida, vai ter manifestações, perícias, TCU agindo, vai ter uma série de provas aí serem produzidas, e eu não acredito que isso consiga ser concluído aí em menos de 2 anos, um processo normal desse tipo, sem que tenha ninguém preso, porque quando tem gente presa, o processo tem que correr. Mas sem ter gente presa, o processo não precisa correr. Então esse processo não deve ser concluído em até 2 anos. Vamos lembrar que o STF, por meio das suas gargantas de aluguel da imprensa, já anunciou que não vai prender o Bolsonaro até o final do processo. Se isso se confirmar, ele não sendo preso, o processo tende a demorar mais de 2 anos. Então veja que o processo deve demorar e deve passar de 2026. Em 2026 a gente vai ter eleição de senadores. Eleição de senadores. Como parar o STF nas ilegalidades que vem praticando? Ah, meus amigos, elegendo senadores. E quem vão ser esses senadores? Eles já estão entre nós. Vários deles já foram candidatos nessa eleição. Alguns venceram, outros não. E alguns já estão lá nos representando bem hoje como deputados, senadores, devem ser reeleitos, e outros que não representam a direita devem ser expurgados. Então existe um caminho, agora a gente tem que seguir firme na direção desse caminho, colocando um monte de gente da direita e que se posicione a favor do impeachment no STF, colocando essas pessoas no Senado em 2026. E para isso eu conto com você, curtindo, compartilhando esse vídeo, fazendo a voz da nossa indignação chegar mais longe. E depois assiste os vídeos em que eu analiso os outros casos referentes ao presidente Bolsonaro. Olha aqui o título da minha coluna. Derrota de Boulos foi desmoralizante e o Brasil aponta para que lado caminha. Como assim, Deltan? Por que a derrota foi desmoralizante? Vamos dar uma analisada em alguns pontos altos aqui da minha análise. Primeiro, com o fim do segundo turno das eleições, eu posso agora reafirmar o que eu disse na minha coluna anterior de análise do fim do primeiro turno das eleições. A mesma conclusão vale para o segundo turno, que é a direita conservadora ela foi consagrada como nunca antes, alcançando um resultado inédito, gente, enquanto o Lula, o PT, a esquerda, o PSOL foram simplesmente humilhados. Agora, o maior vencedor dessa eleição não foi, infelizmente, a direita, foi o Centrão, que é formado, você sabe, por aqueles políticos que não são ideológicos, mas que sempre se aproximam do poder em troca de dinheiro, em troca de cargos. São os políticos fisiológicos do Centrão, que fazem o famoso toma lá, dá cá. O Guilherme Boulos tomou uma grande derrota, um grande tombo nessa eleição. Foi um vexame eleitoral. Ele terminou a disputa praticamente no mesmo patamar da eleição anterior, mesmo ele tendo investido agora 16 vezes mais. O que mostra uma imensa rejeição a ele e que ele não enganou os paulistas, não enganou os paulistanos, não enganou os brasileiros. O Nunes, concorrente do Boulos, conquistou 54 zonas eleitorais contra apenas 3 de Boulos, ou seja, de 57 zonas, 54 o Nunes ganhou. Foram 2.940 abstenções e o número de abstenções, acredite, foi maior do que o número dos votos do Boulos, que é uma humilhação maior do que isso. Pessoas que não foram votar, o número de pessoas que não foram votar ganhou do número de pessoas que decidiram sair de casa para votar em Guilherme Boulos. Tanta é a falta de confiança das pessoas nesse candidato, né? Em 2020, o Boulos defendeu abertamente pautas progressistas na eleição anterior, que ele conseguiu um resultado parecido. Ele tinha defendido a descriminalização das drogas e do aborto, aquela visão bandidólatra do PT, que trata bandido como se fosse vítima da sociedade, e viu que não funcionou. Aí nessa eleição agora, o Boulos se maquiou, ele trocou a roupa, ele se fantasiou de Faria Limer, ele começou a ter uma posição mais centrada, equilibrada, quis se distanciar do Boulos invasor e quis ter uma posição mais moderada. Gente, não adiantou, ele não enganou o eleitor, ainda bem. E terminou aí com uma imensa derrota. Agora, o que é mais humilhante para o PT e para o PSOL foi o valor investido sem resultado. Eles investiram juntos 51 milhões de reais. Gente, esse dinheiro aí vem do fundão eleitoral. É ou não é um absurdo? Dinheiro jogado no lixo, numa campanha de Boulos fracassada. São 5 bilhões de reais investidos nas campanhas do Brasil, toda eleição,
nessa eleição municipal 5 bilhões de reais e é uma vergonha. Dinheiro tirado da saúde, educação, segurança e foi aí, ser rasgado na campanha do Boulos. Uma humilhação para o PT e para o PSOL. E a derrota da esquerda não se limitou a São Paulo, se espalhou por todo o Brasil. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico aqui do Poder 360, mas eu tenho um porém em relação a esse gráfico. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse gráfico ele mostra o seguinte, que a direita avança e a esquerda cai nas prefeituras do Brasil. Colocou aqui como 2,7 mil prefeitos de direita que ganharam a eleição, seria um índice muito alto aqui, vem de um crescente desde 2012, 2,7 mil prefeitos à direita, 2,1 mil ao centro e apenas 800 prefeitos em todo o Brasil seriam de esquerda. Só que esse gráfico aqui ele é deturpado. Por quê? Porque essa direita aqui não é bem direita. O centro está na frente, na verdade. O centro tem mais prefeitos. Por que você está falando isso, Eltan? Porque olha aqui, ó, o que eles consideraram como direita. Ó. Eles consideraram como direita o PSDB, que é centro, consideraram como direita a União Brasil, consideraram como direita... O que mais aqui? Consideraram como direita partidos aqui ao PP, que é importante, que ganhou muita prefeitura e que claramente não é direita. PP, União Brasil, PSDB. Então, se você for tomar em conta que esses partidos não são de direita, é o centro que está na frente. Isso eu mostrei na minha coluna aí da Gazeta do Povo, tá? Vamos pular aqui, depois você lê ela na íntegra lá, assinando a Gazeta. Lembra que é R$1 por 3 meses, sem pedágio. Se você quiser sair, você para e cancela a assinatura a hora que for. Então, R$1 por mês. Basta você digitar gazetadopovo.com.br/Deltan. Assina, leia o que te interessar. Eu tenho certeza que você não vai cancelar, porque é o melhor jornal do Brasil. Tenho orgulho de ser não só um escritor de lá, mas ser um assinante de lá há muitos anos. E aí olha aqui qual que foi meu ponto de vista. Ó. Embora a direita tenha se consolidado e a esquerda tenha sido derrotada, o grande vencedor foi o Centrão, que é a força política mais relevante do Brasil, infelizmente. Infelizmente por quê, Deltan? Porque faz o toma lá da cá, porque é fisiológico, porque sustenta os ministros do STF, porque não se opõem aos poderosos, porque não confrontam os abusadores do poder, seja os corruptos, seja aqueles que praticam arbítrios judiciais. E aí segue aqui, ó. O PSD de Gilberto Kassab lidera em número de prefeituras com 878, seguido do MDB com 847, pelo PP de Arthur Lira com 743 e pela União Brasil com 749. Gente, quem tem mais prefeituras, os 4 partidos que mais tem, são Centrão. Só então que vem o PL, que é a direita, com 510. Para a gente ter alguma boa razão para comemorar bastante, o PT ficou atrás até do PSDB, que é um partido nanico aí de centro, que tem 248 prefeituras, o PT, contra um número maior de 271 dos tucanos. E aqui um dado importante é que, embora o Centrão seja fisiológico, ele não tem um alinhamento à direita e à esquerda, mas se aproxime do poder sempre em troca de dinheiro e de cargos, em troca de emendas parlamentares. Apesar disso, nas pautas de costumes e nas pautas de segurança pública, o Centrão costuma se alinhar à direita. E eu não poderia encerrar sem chamar atenção para o que aconteceu com o Partido Novo, de que eu sou embaixador com muito orgulho. No Novo a gente cresceu, gente, 1.800%. O Novo é um partido claramente de direita, nós crescemos 1.800%, vencemos ontem no segundo turno, inclusive em Taubaté, que é a segunda cidade aí mais populosa do Vale do Paraíba, e nós conseguimos quase 300 vereadores e 19 cidades, quando a gente tinha muito menos do que isso. Foi um crescimento aí de 18 vezes no tamanho do Novo, que vem cada vez mais representando os brasileiros, com Marcel Van Hatten pedindo CPI de abuso de autoridade, Eduardo Girão coordenando o pedido de impeachment e várias outras pessoas que representam a voz da nossa indignação lá no Congresso Nacional. Com isso tudo, pessoal, o Brasil está apontando para que lado está indo. A gente não tinha uma direita lá atrás. Agora nós temos uma direita e o Brasil está apontando para o lado direito. Hoje à tarde eu vou lançar outro vídeo fazendo uma análise abrangente das eleições, em que eu vou colocar um ponto de vista um pouco discordante desse que eu apresentei, vou comparar e vocês vão sair com a análise de vocês mais profunda, com uma visão mais clara do que está acontecendo no Brasil. Então não deixa de acionar o sininho aqui das notificações no YouTube, curte o vídeo, compartilha para que você possa receber mais vídeos, para que você possa acompanhar, entender o que está acontecendo e a gente possa lutar juntos por um Brasil melhor, por um Brasil à direita, por um Brasil conservador que represente os valores que a gente acredita. E eu conto com você nessa nossa luta, nessa nossa jornada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Voltamos com as informações para todos vocês e agora Tarcísio que dá uma declaração e afirma que PCC
orientou o voto em bolos. Vamos entender essa matéria aqui. No último domingo, em um cenário politicamente carregado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou declarações que trouxeram à tona a possível influência do crime organizado nos processos eleitorais da cidade. Suas afirmações visam alertar sobre a infiltração de facções criminosas nos meandros políticos, especificamente em relação às orientações de voto para determinados candidatos. As declarações foram feitas durante um evento eleitoral, onde Tarcísio estava acompanhado de figuras políticas influentes, como Ricardo Nunes. Segundo o governador, atividades de inteligência revelaram intercâmbios suspeitos, sugerindo que determinadas facções possam ter orientado eleitores a votarem em candidatos específicos, como Guilherme Boulos do PSOL. Essas afirmações geraram uma reação imediata e contenciosa da parte do candidato mencionado. Como a inteligência pode interferir nas eleições? A questão da infiltração do crime organizado na política não é nova, mas se tornou especialmente relevante à luz das recentes afirmações. O papel da inteligência nesse cenário é monitorar e interceptar comunicações que possam indicar manipulações ilegítimas. Tarcísio de Freitas destacou que conversas interceptadas de presídios eram parte de um esforço para controlar votos em áreas específicas. Tá aí, o Tarcísio dando essa declaração e afirmando que o PCC orientou o voto em bolos. Coloque aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha desta matéria, o que você achou aí da declaração do Tarcísio de Freitas. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo.